Hoje nós vamos falar sobre a obra, a primeira obra que nós vamos falar aqui hoje, né? Vamos falar sobre a Redenção de Cã, né? Então é a primeira obra de hoje aqui, uma obra de visuais, tá? Vou até colocar ela aqui coloridinha, né? Pesquisei aqui na internet, peguei uma imagem coloridinha. E aí eu quero saber de vocês aí, ó, se vocês já viram essa obra por aí, tem noção, né, do que se trata essa obra aqui, se já viram por aí ou não. Coloca aí pra mim se vocês já viram em algum lugar essa imagem, se já viu, se já estudou, se sim, se não. Essa obra aqui é uma obra clássica, tá? Os livros de história, eles costumam trazer essa obra aqui, principalmente quando vai falar da questão racial, tá? Então, os livros de história ilustram aqui o capítulo, a unidade ali, muitas vezes com essa obra, tá bom? Essa obra aqui é de um artista chamado Modesto Brocos, né? O Brocos ali. Ele é um pintor e gravador, né? Desenhista, professor ali espanhol, tá? Que ele na década de 70, mais ou menos, ele esteve na Argentina, aí mais pra frente ele resolve vir pro Brasil, pro Rio de Janeiro, morar aqui no Brasil, né? E aí ele começa a retratar cotidianos brasileiros, né? Retratar ali, fazer a pintura retratando situações do Brasil aqui mesmo, tá? Só que o que destaca desse autor aqui, desse artista, né? Do Modesto aqui, foi um dos artistas brancos, tá? Então aqui a primeira informação importante para a gente levar para a prova, que foi um dos poucos artistas brancos a pintar a escravidão no Brasil de maneira crítica e não de maneira romantizada, tá? Até então nós tínhamos ali alguns artistas até trazendo um pouco a escravidão, muitas vezes não numa pegada crítica, mas numa pegada romantizada, né? Que era bonito, que era legal e tudo mais. E aí vem o Modesto e começa a fazer a pintura aqui, trazendo uma reflexão crítica a respeito da situação da escravidão e aí, consequentemente, da questão racial, tá? Essa pintura aqui vai ser uma pintura, então, que ela vai trazer pra gente uma reflexão a respeito das ideologias e teorias científicas aí que nós tivemos no momento da história brasileira, que é justamente o momento ali, não só o Brasil, mas no mundo também, mas isso respingou aqui no Brasil, em que você tinha teses, né, que se levantavam teses de que a raça pura, né, a cor de verdade seria a branca, e que qualquer cor que não fosse dessa maneira, ou qualquer pessoa que tivesse uma deficiência, isso era um problema, né, e que isso deveria ser corrigido. Então, num dado momento da história brasileira, nós tivemos até teorias científicas que defendiam que a cor clara é que era, entre aspas, a correta, né, e já que nós não tínhamos isso, a solução seria o cruzamento genético, cruzamento das raças ali, para clarear, branquear a população. Tendo em vista, por exemplo, que na Europa, em outros países ali, em outras localidades, você tinha a população toda branca, né? E então, quando você vem para um lugar tão miscigenado, isso às vezes, né, era colocado numa situação ali, principalmente de quem tinha mais poder na época ali, de quem tinha mais influência, de que isso não seria interessante, né? Então é uma visão que nós tivemos durante um período muito importante da história brasileira, essa questão que pegou todo o período da escravidão ali em tempo real, mas isso respinga até hoje em nossa sociedade, né? Nós teremos várias obras aqui no PAS 2 que vão discutir a questão racial. Inclassificáveis do Ney Matogrosso é uma delas. Inclassificáveis vai fazer essa discussão, né, para destacar que nós, brasileiros, somos miscigenados, né? Nós somos assim, nossa característica é a miscigenação, é a mistura de cores, né? Então nós não temos uma cor definida, né? E que assim é bom, né? Nós somos assim mesmo, por conta de tudo que aconteceu historicamente com a gente, né? Toda essa mistura, né? Índio com branco, né? A questão dos negros africanos também, então, que vieram e tudo mais. Essa mistura toda deu, né, a tonalidade, deu aqui o que nós temos ali de referência, né, brasileira, né? Então nós somos essa mistura. A música Inclassificáveis do Mato Grosso vai falar isso. E aqui nessa pintura ela vai trazer a reflexão do que aconteceu nessa época, né? A respeito da tonalidade da pele,
né, de que parte da sociedade discriminava isso, e qual era o pensamento, muitas vezes, da própria população negra em relação a isso, né? De tanto que eles eram, vamos dizer assim, massacrados ou, né, sofriam muito com isso, às vezes eles até aceitavam esse discurso, né, por não ter muita opção, né, e muitas vezes não ter voz e tal, aceitavam esse discurso e até acreditavam um pouco, às vezes, nessa tese. Nós teremos até uma obra do País 3 que vai rediscutir isso, que é a Quebranto, do Kut, que ela vai discutir justamente isso, né? Porque às vezes a população negra é tão silenciada, massacrada e tal, que muitas vezes acaba adotando o discurso do seu opressor. Então ela acaba aceitando, né? Engolindo isso e convivendo com isso, né? E de cabeça baixa. Então é um pouco do que nós vamos ver aqui nessa obra. Então nessa obra a gente percebe na imagem três figuras, né? Três adultos e uma criança. E a gente percebe na imagem, um óleo sobre tela ali, né? Realista, né? Realista, naturalista, temática meio que naturalista, né? Vai discutir um Brasil ali com essa perspectiva, não romantizada, então mais próximo da realidade. Ela vai discutir essa temática da miscigenação. Então você vai ter ali da esquerda para a direita, você tem uma senhora que tem um lenço na cabeça, que ela tem uma tonalidade de pele mais escura, e você vai ter aqui a mulher que está sentada no meio, que provavelmente, supostamente, seria filha dessa senhora, já com uma tonalidade de pele um pouco mais clara do que a mãe dela que está de pé. Uma criança no seu colo com a tonalidade bem clarinha, e um moço sentado na porta com a tonalidade intermediária, mas pelos traços dá para perceber que ele não tem nenhuma referência negra, né? Ele não tem nenhum indicativo de ser alguém proveniente da população negra, né? Então, ele, muito pelo contrário, pela vestimenta, né, que ele apresenta e pelo cabelo e tudo mais, ele vai ter traços muito mais europeus ali, né, do que brasileiro mesmo, tá? E o que nós temos aqui? A imagem, a gente pode ter várias leituras a respeito dessa imagem, mas uma das leituras que predomina é a questão dessa obra ela demarcar o que seria a representação dessa teoria do branqueamento, né? Que a gente vai ter aqui da esquerda para a direita um clareamento da pele. E aí alguns autores vão falar que essa senhora, por exemplo, ela está olhando para cima com as mãos esticadas, como se ela estivesse de repente agradecendo a Deus, né, aos céus, pelo fato das suas gerações ali posteriores, né, dos seus descendentes, estarem clareando, né? Porque significa que eles terão talvez mais oportunidades por ter uma pele mais clara do que ela teve. Então a sua filha tem uma tonalidade intermediária, certamente essa senhora se envolveu com alguém que era branco, né? Que provavelmente, de repente, ali até um europeu, talvez, por ter a tonalidade de pele ali mais intermediária, e consequentemente, sua filha também, né? Supostamente sua filha com aquele moço que está na porta, né? Então ela se envolvendo ali, tendo desse relacionamento, né? Desse cruzamento ali, tendo essa criança bem clarinha, branquinha, você tem então um clareamento da tonalidade da esquerda para a direita, tá? Então, como eu disse para vocês, num dado momento, isso quase foi uma política pública para o Brasil. Então você tinha governantes, você tinha cientistas, autores famosos, inclusive, da literatura, escritores famosos, que defendiam claramente que isso realmente seria interessante, né? A questão, entre aspas, de corrigir, né? Ou corrigir essa questão da tonalidade de pele, ou a raça, purificar a raça, né? Que isso vai ter muita conexão com o que acontece posteriormente lá no nazismo, né? A gente vai ter um pouco disso lá, não só no nazismo, mas a gente começa mais ou menos por aqui, 1800 e alguma coisa, já no finalzinho, indo para 1900, essa discussão. No caso do Brasil, né, muito forte aqui. Então a gente está falando aqui de uma pintura que está próxima à questão da abolição, e nós teremos aí uma pintura em que a discussão a respeito da questão racial,
em algumas obras, até em alguns textos, a gente já começava a ter uma produção ali de alguns autores já num tom mais crítico. Nós teremos inclusive algumas obras do Pais II que vão fazer essa discussão racial, às vezes numa tonalidade, numa questão mais crítica, já nessa pegada final, né? Nesse final do período do romantismo, pensando aqui na literatura, entrando ali para outras escolas, né? Avançando para outras escolas, beleza? Então, essa pintura, em linhas gerais, seria isso o título, né? A Redenção de Cã. Vai fazer uma referência aí à maldição de Cã. Você tem uma passagem bíblica ali que vai envolver Noé e tal. E aí você vai ter uma situação que acontece envolvendo essa questão também da maldição. Quem tivesse a tonalidade de pele mais escura estaria dentro dessa maldição e tudo mais. Mas olhando, fazendo uma leitura bem simplificada da pintura seria essa, né? A gente tem essa discussão a respeito da temática da miscigenação, tá? Não é que o autor aqui ele concorda com a miscigenação, né? Com ele defendia essa tese. Na verdade, ele vai tratar isso de maneira crítica. Ele vai retratar isso, de certa forma, criticamente, tá? Para fomentar o debate aqui a respeito dessa discussão da teoria aqui da tese do branqueamento, tá bom? E aí é o seguinte, né? Alguns até vão olhar essa pintura e vão falar, nossa, tá vendo? Até o cara aqui tá defendendo essa ideia e tudo mais, né? Mas na verdade não foi bem assim não, tá? E aí o que nós temos? A prova, eu só fiz aqui a reflexão, a revisão rápida, só para a gente perceber o seguinte, eu acabei não falando, mas só abrindo um parênteses, alguns autores vão até falar que o piso, né, o chão onde cada pessoa dessa está pisando, diz respeito também um pouco à questão do privilégio que ela tem. Por exemplo, a senhora com a cor mais escura, ela está pisando no chão e está descalça. Enquanto que a filha dela já está sentada, ou seja, a pele clareou, ela ficou numa posição um pouco mais privilegiada. E o cara, né, ele está apoiado ali na mesa, né, de sandálias e tal, com uma vestimenta e tudo mais nobre. Então, assim, ele está numa posição mais privilegiada de todos ali, que ele está tem um piso aqui, né, de pedra. Né? Então, assim, à medida em que você vai da esquerda para a direita e vai clareando, a posição de privilégio ela vai acontecendo. Alguns autores vão chamar atenção para isso, tá bom? Então, é mais ou menos nesse sentido que nós temos aqui a discussão a respeito dessa obra, tá? Fazendo uma discussão bem simplificada. O que nós temos aqui então, pessoal? Na prova do PAS 2021, que aconteceu agora em 2022, eles trouxeram essa obra, tá? Trouxeram essa obra aqui e aí nós vamos ver o que aconteceu. Quais perguntas eles fizeram, tá? Então vamos lá, eles trouxeram a pintura. É uma pena que eles não trazem mais a prova colorida, né? Eles traziam a prova colorida antes, agora eles estão trazendo a prova só em preto e branco, estão economizando a grana aí. E aí eles trouxeram aqui a pintura em preto e branco para a gente fazer a reflexão. E aí a gente, entrando aqui nas questões, ó, o que nós temos aqui, né? Nós temos os itens aí, 37, 38, 39, 40, 41. Nós temos vários itens aqui a respeito dessa obra. Então, o que nós temos aqui no item 37, que é o primeiro item aqui? Veja só, ele fala bem assim, ó. Essa obra, deixa eu só pegar a caneta, cadê? Aqui, ó. Essa obra denuncia um casal que resistiu à restrição estabelecida pelo projeto de branqueamento. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que isso aqui tá certo? Ó, essa obra denuncia um casal que resistiu à restrição estabelecida pelo projeto de branqueamento. Claramente errado, né, pessoal? Porque, na verdade, a gente olha aqui um casal que não é que resistiu, na verdade, todo mundo aqui fez parte desse processo, né? Querendo ou não, eles participaram desse processo ou querendo ou não querendo, né? Ou aceitando ou não, houve aqui o processo de branqueamento. Então, essa pintura, a proposta dela não é denunciar um casal, esse aqui é o casal que lutou contra. Muito pelo contrário, se ele estivesse lutando contra, não teria o branqueamento aqui, né? Então não é essa a proposta da pintura, né? Ela vai fazer a reflexão a respeito desse processo.
A ideia não é fazer a denúncia do casal que resistiu ao projeto do branqueamento, né? Não é nem denúncia, nem casal que resistiu a nada, não. A ideia é mostrar aqui, fazer essa reflexão a respeito do que aconteceu, né? Então, a obra, ela meio que vai, se a gente for pensar na perspectiva de denúncia, a pintura ela vai denunciar esse processo, né? Vai trazer criticamente essa discussão aqui, né? Próximo item aqui, ó. Então, item errado, né? Então, não traz nada de denunciar casal, nada aqui não. Tem nada disso, né? 38, olha só. Nessa obra, a criança representa o que o projeto eugenista, né, que é o projeto que defendia essa tese do branqueamento, né, da população, essa obra, a criança representa o que o projeto eugenista considerava as melhores características hereditárias para compor a população. Então ele está querendo saber que se essa criança ela simboliza isso, né? Se essa criança aqui ela vai simbolizar, né, a melhor possibilidade ali, né, as melhores características hereditárias para compor uma população. O que vocês acham? Vocês acham que está certo ou está errado isso aqui, né? O item está certo, né? A criança ela é a mais clara da composição toda. E é justamente isso, né? Ela vai ser fruto do que a teoria defendia. Vamos fazer o cruzamento genético até ficar todo mundo branco. E essa criança ela vai simbolizar justamente o final desse processo. Ela materializa o que esse processo defendia, né? Vamos branquear todo mundo, vamos clarear todo mundo para a raça ficar, né, entre aspas ali, pura, né? Então o item tá certo, tá? Dentro da teoria eugenista aqui, essa criança vai simbolizar realmente as melhores características hereditárias, características genéticas ali, tá bom? Tá vendo que aqui, ó, tranquilaça as questões, né? 39, item 39, olha só. A obra apresentada retrata uma situação de desaprovação do processo de reprodução baseado em características hereditárias. Pessoal, a obra apresentada retrata uma situação de desaprovação do processo de reprodução baseado em características hereditárias. O que vocês acham? Ela representa uma desaprovação? Retrata uma situação de desaprovação? Será que é isso mesmo? Eu acho que isso está errado. Tá errado, né, pessoal? Na verdade, ela não é uma situação de desaprovação. Ela mostra o processo completo, né? Olha só, ela mostra o processo acontecendo certinho, né? Se a gente fosse colocar aqui em etapas, né? Ó, etapa 1, vou colocar de outra cor aqui para sobrepor aqui. Ó, etapa 1, etapa 2, etapa 3, tá? Concluída com sucesso de acordo com a teoria eugenista. Então, na verdade, ela vai defender, né? Ela vai retratar uma situação de meio que aprovação, né? As pessoas se submetendo a esse processo, ou diretamente ou indiretamente, mas querendo ou não, o processo aconteceu. Então, ela retrata uma situação não é de desaprovação, tá? Baseado no processo de reprodução de características aqui hereditárias. Não é de desaprovação. Desaprovação seria se eles estivessem colocando ali o contrário, né? Que não houvesse o cruzamento, né? Estivessem defendendo ali o contrário. Mas na imagem a gente percebe o processo de branqueamento acontecendo. Então, por isso que a banca aqui traz pra gente, ó, o gabarito aqui, ó, como então aqui errado, tá? Gabarito aqui errado, beleza? Muito por conta dessa palavra, né? Desaprovação, tá? Beleza, 40, item 40, olha só. Conforme determinado pelo processo de branqueamento, a mulher adulta apresentada sentada foi gerada por um casal capaz de transmitir as melhores características hereditárias. E aí, olha só. Conforme determinado pelo processo de branqueamento, ou seja, na perspectiva do processo de branqueamento, a mulher adulta apresentada sentada foi gerada por um casal capaz de transmitir as melhores características hereditárias. O que vocês acham? O casal que gerou essa mulher que está de pé, eles apresentavam as melhores características dentro dessa perspectiva do processo? Ela saiu aqui, ó, né, com o termo que até a música lá do
né, que eu falei agora há pouco, já até fugiu aqui do Ney Matogrosso, né? A música do Ney Matogrosso vai chamar, né, o termo mulato, né? Que é a tonalidade de pele, né? A cor mulata, ele é um intermediário, né? Tem os cruzamentos, né? Índio com branco, índio com branco com índio e tudo mais. Cada cruzamento vai dar um nome ao processo, né? Mas ela vai ter uma tonalidade de pele intermediária, tá? E aí ele fala bem assim, de acordo com o processo de branqueamento, essa mulher, ela foi gerada por um casal capaz de transmitir as melhores características hereditárias dentro desse processo do branqueamento? O que vocês acham? Sim ou não? Aqui vai ser não, tá? Aqui vai ser não. Por quê? Porque ela ainda não atingiu. Ela não atingiu a tonalidade que a teoria prega, tá? A tonalidade, quem atingiu foi justamente, talvez, o casal o final aqui, né? Ela com o europeu ali já ficou bem mais clarinho. Aí já chegou mais próximo. Então, esse último casal, eles geraram um filho que aí sim apresentou mais próximo do que a teoria defende. Mas a mulher aqui que está sentada, ela veio de um casal, e aí provavelmente foi essa senhora com alguém mais claro, mas esse casal não foi capaz de trazer as características mais alinhadas, mais próximas do que a teoria defende. Foi necessário mais um cruzamento dos seus descendentes para que acontecesse algo mais próximo do que é defendido pela teoria. Então, esse casal, ela não veio derivada de um casal capaz de transmitir as melhores características dentro dessa perspectiva do branqueamento. Por quê? Porque ela não nasceu branca. Ela não nasceu branca, tá? Então, o item errado, tá? Ela não foi capaz ainda, né? Esse primeiro cruzamento não foi capaz de chegar dentro do que a teoria defende, das melhores características ali. Foi necessário um segundo cruzamento dos seus sucessores, tá? Beleza, beleza? 41. 41, olha só. A mulher preta, representada de pé, manifesta a atitude de agradecimento pelo branqueamento da família. E aí, o que vocês acham? A senhorinha que está de pé, com as mãos levantadas ali para o alto. Verdade. Ela está trazendo ali um agradecimento pelo branqueamento da família? Verdade, eu comentei sobre isso, a Verônica reforçou aqui, tá, pessoal? Essa é a tese defendida, uma das principais teses defendidas, tá? Isso está escrito pelo Modesto Brocos? Não. Mas os autores que fazem a releitura, que fazem a análise dessa pintura, os especialistas, vão ser categóricos em dizer que a teoria mais defendida vai ser essa, de que a senhora que está de pé, de certa forma, ela estaria agradecendo pelo fato de acontecer esse branqueamento, que nem eu falei para vocês. Quanto mais clara a pele for, né, na perspectiva dessa época e da tese do branqueamento, mais privilégios, mais facilidades, vamos dizer assim, a pessoa teria, né? Então, de fato, isso acontece. Então, a senhora ali, ela está, de fato, indicando um agradecimento pelo branqueamento da família. Essa vai ser a teoria aqui comum, né? Uma teoria comum aqui pelos autores quando fazem análise dessa obra, tá? Então, de certa forma, ela estaria agradecida pelo que aconteceu pelos seus descendentes ali. A filha mais clara e o neto mais claro ainda, branquinho, ou seja, ele não vai passar pelo que ela passou provavelmente. Já começa pelo fato da cor de pele dele, tá? Ou seja, o caminho vai ser diferente provavelmente. Ok, agora nós temos a questão 42. A questão 42, ela é uma questão que vai muito na história, mas ela vai um pouco de conhecimento geral, assim. Aqui a gente talvez teria que ir por eliminação mesmo, tá? E aí o que nós temos aqui? Nessa questão, olha só, questão 42. Questão 42, ela vai trazer o seguinte aqui pra gente, ó. Na obra A Redenção de Kant, de Modesto Brocos, assinale a opção correta, tá? Então, letra A. O pintor Modesto foi um dos intelectuais que formulou uma teoria positiva da mistura de raças num contexto em que alguns antropólogos diziam que a miscigenação causaria a degeneração racial. Então veja só, Modesto, né, foi um dos intelectuais que formulou uma teoria positiva da mistura de raças, num contexto em que alguns antropólogos diziam que a miscigenação
causaria degeneração racial. Degeneração racial vai ser a teoria eugenista, né? A tese do embranquecimento, né? Do branqueamento. Então, o Modesto Brookes ele vai propor uma teoria e mostrar que seria positivo esse cruzamento, né? Em vez de negativo e tudo mais, né? Então, vamos guardar essa opção, tá? Vamos guardar essa opção aqui, tá? Vamos lá, letra B. Florestan Fernandes é um continuador da teoria do branqueamento ilustrada por Brookes, na medida em que aprofundou a desigualdade racial, vinculando-a à desigualdade de classe. Florestan Fernandes, pessoal, é um autor, tá? É um autor aí de livro de história, famoso ali para contar a história do Brasil e tal. E aí ele está dizendo que ele associou, foi um continuador da teoria do branqueamento. De jeito nenhum, na verdade ele foi contrário, né? Ele escreve muito denunciando essas coisas. Então aqui eu precisava ter esse conhecimento dos autores, até meio contemporâneos, assim, o que os caras falaram, o que eles escreveram mais ou menos, né? Então foi uma questão talvez um pouco mais complexa nesse sentido, né? Que eu teria que ir eliminando aqui. Aparentemente a letra A, por enquanto, está mais adequada. Letra C. Ele vai falar bem assim, ó, o pintor Modesto, no quadro A Redenção de Kant, defende a tese de que não existe racismo no Brasil e que as desigualdades são apenas sociais. O Modesto defende isso na pintura, né? Ele defende que não existe o racismo e que as desigualdades são apenas sociais. Claro que não, né, pessoal? Muito pelo contrário, né? Ali ele mostra isso, né? De certa forma ele mostra isso lá. E ele não vai falar que essas desigualdades são apenas sociais. Na verdade, ele está mostrando que há uma conexão, né? Não só do social, como racial. Ele até interliga. Aí a gente tem a letra D que fala, ó, Modesto Brookes pintou um quadro, Redenção de Kant, para ilustrar a teoria da democracia racial formulada por Gilberto Freire, né? Então ele pintou para ilustrar a teoria da democracia racial formulada por Gilberto Freire. Na verdade, não é necessariamente dessa maneira, tá? A teoria da democracia racial. Então a mais adequada aqui acaba ficando pela letra A, pelo gabarito aí que a banca também indicou, né, pra gente ali. Vai ser a letra A mais próxima, né? Por eliminação aqui, a mais adequada, tá? Vai fomentar o debate na perspectiva do Gilberto Freire, mas não é da maneira como eles colocaram ali. Então aqui a gente fica com a letra A como sendo a correta, e aí com isso a gente fecha a bateria de questões a respeito dessa obra, A Redenção de Kant. Então caiu agora nessa edição, né, na prova de 2021, que foi cobrada em 2022, e aí a pergunta é, será que vem na prova de vocês? Né? Eu acho que não, tá? Mas lógico que a gente tem que estar preparado. A gente, por essas questões, a gente conseguiu captar mais ou menos qual que é a ideia. Fazendo as questões aí, a gente vai conseguir, né, as questões que eu vou disponibilizar, a gente vai conseguir aprofundar até mais, né? Arrematar ali o conhecimento. Mas eu não sei se ela vem, tá? Porque a gente tem uma discussão racial na prova. Eles até que não têm repetido tantas obras assim, pensando aqui nas obras visuais, não tem repetido tanto. Então eu tô achando que essa obra talvez ela não apareça, porque ela já apareceu em edições passadas. Então eu tô achando que eles talvez não tragam de novo essa obra para vocês, na prova de vocês. Mas a gente tem que ficar preparado para ela, tá? Se aparecer, ótimo. Mas eu tô apostando em outras obras aí que ao longo do ano eu vou falando para vocês quais são. Na reta final a gente dá ênfase naquelas que eu tô sentindo que deve vir na prova de vocês. Beleza, beleza? Bora lá agora, bora fazer aqui mais algumas questões, tá? Agora, voltando lá na obra que eu queria mostrar para vocês, né? Que eu queria retomar aqui com vocês, que é O Inimigo do Povo, né? O Inimigo do Povo, nós começamos a falar sobre essa obra no último encontro. No final da aula eu resolvi uma bateria de questões. E aí eu trouxe mais questões hoje para a gente resolver, para a gente fechar todas as questões já cobradas sobre essa obra. Essa é uma obra da parte de teatro, da parte de cênicas, tá? Então acabamos de falar da Redenção de Kant, que é uma obra de visuais. Vamos agora retomar para a obra O Inimigo do Povo, que é uma obra lá, uma peça, né? Para a gente entender de que maneira os caras trouxeram nas últimas edições. E aí a gente avança, e aí se der tempo a gente avança aqui para uma obra de música, tá?
Ver se a gente pega pelo menos uma das músicas aqui hoje, ok? Então, vou entrar aqui na prova de 2020, tá? Prova de 2020. Deixa eu puxar aqui, prova de 2020. 2020, aqui tá 21, deixa eu ver se é essa aqui. Ela é aplicada em 21, eu acho que é essa. 20, 30, 34, vamos ver. É isso mesmo. Essa aqui é 2020. Então vamos lá, pessoal. Inimigo do povo. Eu só vou resgatar a história pra gente fixar como é que é, só pra gente relembrar lá do que se trata a história. No último encontro eu falei para vocês, a peça Inimigo do Povo, ela vai falar de um médico sanitarista, um médico lá da cidade, que os pacientes começam a chegar com diversas doenças ali, e ele começa a desconfiar que essas doenças estavam associadas ali à questão da água, né? Da água estar contaminada e tudo mais. Aí ele manda fazer o exame, pede um laudo, e aí o resultado vem confirmando que as águas estavam contaminadas. E aí ele resolve procurar o irmão dele, que era o prefeito, para poder pedir para ele tomar uma providência, avisar a população para que não consumisse aquela água. A cidade era uma cidade turística que dependia ali dessa água. Os turistas iam para essa cidade justamente para tomar banho, consumir essa água, e a população também consumia essa água, né? Essa água ela se contamina principalmente pela atuação da indústria ali, curtume e tudo mais. E aí o prefeito, o irmão dele, acaba tendo um embate com o médico, porque ele não quer revelar a verdade para a população, porque isso pode prejudicar a sua reeleição, né? Pegaria mal para o seu governo avisar para a população. Então o prefeito acaba tendo uma postura individualizada, pensando em si próprio e não pensando na coletividade. Ao passo que o Dr. Stockman, que é o médico que resolve denunciar, ele tem uma atitude coletiva, né? Se ele fosse pensar só em si próprio, ele nem comentava isso com ninguém. Ele está pensando na saúde da comunidade, da população, e ele resolve fazer a denúncia. Mas o irmão dele, que é o prefeito, não permite. E aí ele tenta, o Dr. Stockman tenta a ajuda da imprensa para a imprensa publicar. A imprensa topa no primeiro momento. O prefeito vai lá, interfere, usa seu poder político, faz com que o jornal não publique. O doutor pensa num plano B, resolve convocar a população para a praça pública lá, para avisar para todo mundo, e o prefeito consegue mexer os pauzinhos de maneira a colocar a população contra o doutor Stockman, alegando que ele não pensa na população e que essa atitude dele poderia trazer aí, gerar desemprego, afastar os turistas, né, e que ele não pensa no povo. E ao ponto do povo olhar e falar que o Dr. Stockman é um inimigo do povo, né? E aí ele sofre todas as consequências disso. Ele não vai embora da cidade, apesar de ser convidado a se retirar, mas ele sofre as consequências, assim como a família dele, em relação a tudo isso. Então ele foi tentar ajudar e acabou se lascando, né? E sofreu as consequências. É uma peça realista, por isso que não tem final feliz, né? Peça realista vai ter essa pegada. E aí nós temos aqui o desfecho da história dessa maneira. São 5 atos, em cada ato nós teremos uma passagem dessa, começando pela reunião na casa do médico e terminando lá com o diálogo dele, com a família dele, pensando, né, na questão das consequências que ele sofreu diante de tudo que aconteceu, da população ficar contra ele. Beleza? Fiz aqui um resgate, uma síntese, um resumão da obra para a gente, então, entrar nas questões. Então, vamos lá. Prova de 2020. O que os caras trouxeram para a gente? E por que eu estou revisando desde já a obra de teatro, né, pessoal? Porque é o que mais cai, é o melhor custo-benefício para vocês. Vocês, de toda a listagem de obras, vocês têm lá no grupo de teatro somente 2 obras. E toda vez você tem questões de teatro, de obras aqui da parte de cênicas, pelo menos ali umas 5 questões você tem. O Inimigo do Povo, do Ibsen, é a obra disparada mais cobrada. Eu falei isso no primeiro encontro, né? Essa obra, nós tínhamos anteriormente Casa de Bonecas, que era a obra do Ibsen também. O Ibsen, pelo jeito, é um autor queridinho da UNB, e toda vez eles colocam as questões ali do Ibsen. E Inimigo do Povo, como é a obra em questão, ela está caindo toda vez, só o tempo todo. E aí nós temos aqui mais uma porrada de questões aqui na prova, tá?
Então vamos lá, eles sempre trazem da mesma maneira na prova. Pega um trecho do diálogo da peça, traz para cá e vem fazendo as perguntas. Então tá aqui o texto, ó, do diálogo lá da peça, a conversa do Dr. Stockman, né? Os diálogos aqui dele, ó, nós temos aqui, né? O diálogo dele com algumas pessoas, certo? E aí nós temos aqui, lá no final, as perguntas. Então, questão número 30. Vamos lá, vem comigo, ó. Questão número 30. Vem comigo aqui. A peça O Inimigo do Povo, na peça O Inimigo do Povo, o Dr. Stockman passa por várias fases, terminando por ceder às pressões, principalmente quando sua esposa intervém a favor da proteção de sua família, pedindo para que ele se cale quanto às suas denúncias. E aí, meu povo, o que vocês acham? Certo ou errado? Certo ou errado? Ele cede às pressões? O Dr. Stockman, o médico, ele cede às pressões? Ele fica quieto, fica calado, deixa quieto e deixa por isso mesmo? Ou muito pelo contrário, ele se mantém em sua posição até o final, mesmo perdendo, ele continua defendendo sua posição de que está errado e que deveria denunciar, que o povo deveria saber e que aquela água estava fazendo mal para a população. Claramente, pessoal, ele não cede às pressões, pessoal. Lá no final do ato 2 e do ato 3, a gente vai ter aqui o pessoal tentando intervir, tentando colocar para ele, deixa quieto, deixa disso, mas em nenhum momento ele baixa a cabeça, não. Ele peita o irmão dele, peita todo mundo. Então, ele fala, eu estou pensando na coletividade, o que eu estou fazendo é uma coisa correta, né? Então, em nenhum momento ele baixa a cabeça e cede às pressões, não, tá? De jeito nenhum que ele cede às pressões. Beleza? Então, aqui, ó, item errado, beleza? Item errado. Ele não cede às pressões, em nenhum momento. Até o final, ele continua defendendo. Mesmo depois que ele perdeu a jogada lá em praça pública, lá, né? O povo se virou contra ele, ainda assim, ele pensa que um dia aí ele ainda vai, né, a população ainda vai perceber que ele estava certo. Questão 31. O Dr. Stockman alega a contaminação das águas que abastecem as turísticas termais, né, da cidade, sem, no entanto, possuir nenhum estudo ou dados que comprovem esse problema. Olha aí, pessoal, hein? Ó, o Dr. Stockman alega, né, a contaminação das águas que abastecem as turísticas termais da cidade, né, sem, no entanto, possuir nenhum estudo ou dados que comprovem o problema. Quer dizer que o Dr. Stockman estava falando que aconteceu tudo que aconteceu, que as águas estavam contaminadas e ele não mandou fazer nenhum exame, nenhum estudo? Lógico que não, né, pessoal? No primeiro ato da peça, o ato já começa com ele recebendo o envelope com o resultado dos testes. Ele estava desconfiado do que estava acontecendo com os seus, com o número de casos ali de pessoas doentes, desconfia, manda fazer um exame, manda fazer um laudo na água e o resultado vem. Então, a questão está falando que ele estava fazendo acusações sem nenhum estudo ou nenhum dado. Muito pelo contrário, né, pessoal? Ele teve todo o cuidado de mandar examinar a água. Tá? Então, item aqui, ó, errado. Errado, beleza? Próxima, vamos lá comigo. Próxima questão. Olha só, 32. A peça O Inimigo do Povo começa com o personagem principal recebendo uma carta que contém informações sobre a qualidade das águas. Opa! Então, ó, aqui começou bem, hein? Ó, o personagem principal, que é o Dr. Stockman. A peça começa no primeiro ato com o doutor recebendo uma carta que contém informações sobre a qualidade das águas. Opa! Certinho, certinho, tá? E aí, ó, continuando. Que movimentam a economia e constituem importante fonte de renda da cidade. Ou seja, essas águas, elas movimentam a economia e constituem importante fonte de renda da cidade? Sim. Então, a peça inicia com o personagem principal recebendo essa carta que contém informações sobre a qualidade da água, das termais, né?
que movimenta a economia e constitui fonte importante de renda da cidade? Sim. É justamente por isso que o prefeito tenta combater o irmão dele, né, para o irmão dele não atrapalhar a economia da cidade, consequentemente não atrapalhar a reeleição do seu irmão. Beleza? Então, correto, né? Então vocês estão vendo que pelas questões, pessoal, as questões ultimamente, os caras têm colocado apenas mais ou menos a lógica da peça, né? Se você entendeu a história, acabou, galera, acabou. Você mata as questões assim só na alegria, né? Ó, eu fiz um resuminho aqui para vocês. Vocês nem leram o texto e já estamos matando as questões, tá? É assim mesmo. Na maioria das vezes a gente vai ter isso aqui. Às vezes ele pode até trazer uma questão mais aprofundada, uma coisa mais teórica, mas no geral, se você entendeu a lógica da peça, como é dividida, como a história acontece, você já resolve muitas questões. Veja que eu nem li o texto lá em cima. Ó. Eu não li nada do que está aqui em cima, nem sei o que está escrito aqui em cima, tá? Nem sei, certo? Só pelo que a gente já conversou, eu consegui matar todas as questões até agora. Claro que pode ser que uma questão aqui eu consiga com o auxílio do texto lá em cima. Mas se você conhece bem a peça, você nem precisa do texto, né? Se for uma questão que vai estar associada à história, né? À trama, nem preciso. 33, pessoal. A imprensa da cidade se mantém durante todo o tempo a favor do Dr. Stockman. Ó, a imprensa da cidade se mantém a todo tempo a favor do Dr. Stockman nas denúncias sobre a má qualidade das águas termais e publica essa informação no jornal Voz do Povo, causando grande alvoroço na população que se volta contra o prefeito. População se volta contra o prefeito. E aí, pessoal, o que vocês acham? A população se volta contra o prefeito? O jornal fica do lado do Dr. Stockman? Duas informações aqui, ó, que quem não leu a história, não entendeu a história, vai se estrepar aqui nessa questão. Olha que questão de graça, questão dada. Veja só, pessoal, o jornal ficou a favor do Dr. Stockman somente no começo. Quando ele procurou o jornal falou, não, beleza, entendemos que é importante, vamos fazer a publicação. Aí o irmão dele corre lá no jornal, usa todo o poder político, influência e barra essa ação. Então o jornal ele recua, né? Ele não publica essa informação. Por isso que depois o Dr. Stockman resolve, como segunda estratégia, convocar a população para a praça pública, né? Em praça pública, para que eles, então, fiquem sabendo da verdade direto pela boca dele. Então, não tem nada disso aqui do jornal ficar a favor. O jornal fingiu que não era com ele. E outra coisa, a população se volta contra o prefeito em hora nenhuma, né? Na verdade, a população se volta contra o doutor Stockman, né? Se volta contra o médico que queria fazer a coisa certa, né? Então veja que as questões, pessoal, são muito tranquilas. As questões da parte de teatro aqui, da parte cênica, são muito tranquilas. E aí, por fim, aqui na prova de 2020, vamos lá então para a gente entender aqui o que está acontecendo. Ó, a peça O Inimigo do Povo contribui para se fazer uma análise crítica a respeito do papel da imprensa na sociedade atual. Essa peça serve para nos ajudar a refletir sobre o papel da imprensa na sociedade atual? Com certeza, né, pessoal? Por quê? Porque aqui, ó, a imprensa, ela é um mecanismo, é um veículo de comunicação importantíssimo para a sociedade. É ela que vai dar voz, muitas vezes, para a população, vai ajudar a população a fazer uma denúncia sobre alguma coisa. E nesse caso aqui, a imprensa, na trama do Ibsen, ela teria essa característica. Ela teria sido importante ali para o Dr. Stockman nessa luta de tentar resolver a população, de alertar a população sobre o que aconteceu. Mas o que a imprensa fez? Se omitiu, recuou por conta da influência política do prefeito.
Então, essa peça ela serve para refletir, fazer uma análise crítica aqui sobre o papel da imprensa na sociedade atual? Com certeza, pessoal, com certeza. Item certo, item certo. Beleza, beleza? Mais uma, vamos para mais, ó. Caiu também na prova de 2019, tá? Vamos lá na prova de 2019. Cadê aqui a prova de 2019? Deixa eu ver se é essa aqui. Deixa eu ver se é essa. Deixa eu ver se é essa aqui. Eu acho que é essa aqui. Subprograma 18? Então é 2019 mesmo. Deixa eu lembrar quais são as questões lá. 32. Questão número 32. 32. Ó. Mais questões aqui sobre a peça, tá? Olha aí. Acho que uma delas eu resolvi naquela aula, mas as outras não. Então por isso que eu tô até abrindo aqui. Acho que uma delas eu já tô vendo ali que eu resolvi. Acho que foi a última que eu resolvi naquela aula passada, né? Mas a gente retoma rapidinho aqui pra gente fechar o raciocínio, tá? Então vem comigo aqui, pessoal. Olha só, ele fala bem assim, ó. A obra O Inimigo do Povo é uma exceção no teatro onde raramente são tratados temas que envolvem conflitos entre interesses individuais e coletivos, morais e éticos, políticos e econômicos, já que se trata de um meio de entretenimento. Caiu até uma questão muito parecida com isso, que eu resolvi agora há pouco na aula do Pais 1, que eles colocavam algo nesse sentido. Ah, o teatro só serve para entretenimento, não serve para reflexão crítica, né? Uma questão até meio parecida. Então aqui, pessoal, ele está dizendo que essa obra ela é uma exceção no teatro, onde raramente são tratados temas que envolvem conflitos entre interesses individuais e coletivos, morais, éticos, políticos e econômicos. Não, né, pessoal? O teatro, muito pelo contrário. Por muitas vezes nós teremos o teatro como ferramenta de reflexão crítica, de reflexão e discussão a respeito de valores morais, críticos e tudo mais, e éticos. Isso já vem do próprio teatro grego, pessoal, lá no teatro grego, onde se discutia, onde se dava risada da sociedade, né? Se tinha sátiras ali envolvendo os governantes e tudo mais. Então, lógico que o teatro ele é uma ferramenta que discute esses temas desde sempre. Não que é todo o tempo, mas não é também raramente, tá? Então o item tá errado. Eu acho que foi essa que eu resolvi aquele dia, tá? 33, olha só. A estrutura e o teor dos diálogos indicam que a plateia é incitada a participar da cena. Então, o que ele está falando? A estrutura dos diálogos indicam que a plateia é incitada a participar da cena junto com os atores. Aqui eu poderia olhar para os diálogos, né? Se a gente olhar para os diálogos aqui, eu tenho uma conversa do prefeito com o irmão dele, com o Dr. Stockman. Bem na hora em que ele recebe lá o exame, né? Que ele recebe o resultado, né? E aí é o seguinte... Em nenhum momento aqui há uma interação dos atores com a plateia. Em nenhum momento aqui a plateia ela é colocada a participar da trama, tá? Quando a plateia participa da trama, quando ela interage, né, os atores interagem com o público, chama a plateia para interagir, participar, isso se chama quebra da quarta parede. Nós não temos isso aqui, tá? Nós teremos, lá na peça do Pais 1, por exemplo, Advogado que Viu Deus, nós tínhamos. Lá no Pais 3 nós teremos isso também em uma das peças lá, mas aqui no 2, nessa peça, nós não temos. Na verdade, nenhuma das duas nós teremos, tá? Nenhuma das duas aqui do 2. E só pela leitura dos diálogos a gente percebe isso, mas quando eu contei a história para vocês, em nenhum momento eu mencionei isso, tá? Mas se vocês fizerem a leitura do texto, não teremos isso. Ou seja, nós temos a quarta parede aqui acontecendo, né? Os atores vão encenar a peça ali sem essa interação. Então aqui, ó, pessoal, quando ele fala que a plateia é incitada a participar, tá errado, tá? Tem nada disso não. Aí, olha só, 34. Temas relacionados à salubridade são recorrentes na história do teatro ocidental, sobretudo nos altos medievais, em função da necessidade de saneamento básico da Europa. Ele está dizendo que essa temática da salubridade, né, do tratamento de água, essas coisas assim, são temáticas que são muito recorrentes no teatro ocidental, sobretudo nos autos medievais. Pessoal, os autos medievais, né, eram peças ali que iam discutir temáticas
em duas vertentes principais, que era discutir o sagrado e o profano. Então você tinha peças ali que iam discutir questões bíblicas, questões temáticas da igreja, né? Muitas vezes ali numa perspectiva de catequizar a população, de fazer a população temer a Deus, né? De temer ali o pecado, não pecar, né? A gente tinha muito essa coisa aí. E o profano, que nós vamos ter a questão de cunho popular, imitações, questões cômicas, sátiras, farsas, né? Nós temos até lá no Pais Um, né? O velho da horta, que vai exemplificar um pouco dessa discussão aqui. Então, assim, uma temática específica de salubridade, esse tipo de temática não é algo que nós tínhamos assim recorrente na história do teatro ocidental, não, pessoal. Foi uma coisa mais pontual aqui, beleza? Então, até a banca traz pra gente, né? Não dá para afirmar que isso aqui era uma temática predominantemente, não. Isso aqui veio nessa peça, mas essa relação que eles tentaram colocar aqui não faz muito sentido, não, tá? Então, assim, não era uma pegada que nós tínhamos nesse teatro dos autos medievais, não. Beleza, beleza? 35, ó. Na cena, que está descrita lá em cima nas falas, o prefeito está preocupado com os interesses da gestão estatal, a arrecadação, e não com o interesse público, da interdição do tratamento das águas poluídas. Então ele quer saber aqui justamente isso, pessoal. No diálogo lá em cima, que eu nem preciso ir até lá nesse diálogo, porque eu já sei qual foi a postura do prefeito, né? O prefeito está preocupado com os interesses da gestão estatal, da arrecadação, e não está preocupado com o interesse público? Sim, né, pessoal? É isso mesmo, né? O prefeito não está nem aí para o interesse público, né? Para o interesse da coletividade. Ele está preocupado em arrecadar, porque se houver essa denúncia, vai perder a prefeitura, a cidade vai deixar de ganhar dinheiro do turismo, né? E com a gestão dele, né? Porque vai pegar mal, vai manchar a imagem dele e ele está querendo a reeleição. Então pegaria mal ter esse escândalo no seu governo. Então, ele não está preocupado com o interesse público, tá? De interditar os locais, né, e realizar o tratamento dessas águas poluídas. Ele não está nem aí para isso. Ele quer que a população continue consumindo essa água mesmo e toca o barco porque ele não quer essa bomba na mão dele, não. Então, o item está certo, tá? Então, o prefeito ele está preocupado mais consigo próprio, né, com a gestão estatal, com a arrecadação, do que com o interesse público, né? Ele não tem preocupação nenhuma com o interesse público ali de resolver a situação. Quem tem essa preocupação é somente o irmão dele, o Dr. Stockman. Beleza, beleza? Então é isso. Agora, essa é uma peça, né, que vai falar sobre água contaminada. No segundo ano, nós temos na biologia doenças, né, vírus, bactéria, doenças causadas por água contaminada, não sei o que mais. Pessoal, isso está sendo cobrado. Veja só, eles trouxeram aqui nas questões 36 e 37... 36, né? Giardíase, amebíase, febre tifoide, cólera, doenças causadas por bactérias e protozoários. Na 37, processo de filtração de água. Então veja que a prova vai fazer uma conexão com biologia aqui, tá? Eles vão aproveitar às vezes a obra para puxar o conteúdo da escola que vocês estão vendo, tá? Então, quando a gente estuda essa obra, por ele falar de água contaminada, claramente eu já tenho que saber que, como dever de casa, eu vou ter que estudar as doenças associadas a tratamento de água, estudar o processo de tratamento de água, os processos químicos, né, toda essa estrutura. Então, na perspectiva da biologia, estudo as doenças, na perspectiva da química, eu vou estudar esses processos químicos, processos de tratamento de água, os estágios, tudo sobre isso aí eu tenho que saber. Tá? Porque eles podem cobrar aqui nessa obra. E não tem só essa obra que fala sobre água, né? Nós temos Cabaça d'Água também, que apareceu na prova de 2021, na última prova, também vai falar sobre água. Nós temos outras obras que vão falar sobre água também aqui nessa matriz. Todas essas obras eles podem puxar aqui pra gente, tá certo? Então aqui, ó, eu trouxe aqui para vocês
essas obras para a gente visualizar, né, para a gente captar aqui a mensagem a respeito, né, do que vocês devem estudar, de como as questões aparecem em prova, né, para que a gente possa, então, dar show lá na hora da prova, tá? Então, foram essas questões que eu trouxe aqui. Acho que não dá tempo de eu avançar para a próxima, que a quantidade de questões é bem maior. Mas aí no próximo encontro a gente entra para continuar resolvendo as últimas provas e ao mesmo tempo dar aquela revisada na obra, tá? A estratégia aqui é pelas questões das últimas 3 provas, a gente revisando as obras, tá bom? E aí a gente bate um papo sobre a obra, resolve questão, bate papo sobre a obra, resolve mais questões. Né? E quando tem muitas questões, a gente já vai revisando pelas próprias questões mesmo, pelos próprios gabaritos ali das questões, beleza? Mas, resumindo, vocês estão percebendo aqui que a prova do PAS 2, para quem está se preparando, ela não é esse bicho de 7 cabeças todo. Né? A gente sabe que a gente tem uma listagem imensa de obras para estudar, mas a gente sabe que o candidato que consegue estudar todas as obras e entender a dinâmica, fazendo as questões igual nós estamos fazendo aqui, o candidato chega muito preparado mesmo. E lembrando que a prova do segundo ano é peso 2, então ela será importante para a nota final de vocês, né? Se você não foi tão bem no PAS 1, você consegue corrigir agora pela nota do PAS 2. Beleza, beleza? Tudo certo? Conseguiram captar a mensagem aí? Conseguiram entender a dinâmica? Então, no próximo encontro, a gente fala de mais obras e segue resolvendo aqui as questões anteriores, né? As questões das provas anteriores para vocês chegarem bem. Nós teremos um tempão aí, né? O ano inteiro para ir resolvendo as provas. Eu começo resolvendo as provas. Quando se esgotarem aqui as questões, aí a gente segue só pelas obras mesmo, né? Aquelas obras que não caíram, a gente está deixando mais para o final, para mais próximo da prova, para revisar essas obras mais para frente, tá certo? Então fica aqui o agradecimento, né, da presença de vocês aqui mais uma vez e tamo junto aí até o próximo encontro, daqui 2 semanas, lembrando que é semana sim, semana não, então daqui 2 semanas teremos mais um encontro para gabaritar mais questões de prova. Tudo de bom para vocês, vou postar o material, tá, com as questões, com o material aqui da aula, para vocês resolverem lá, tá bom? Um abraço a todos vocês, tchau, tchau, valeu!